Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Júlio. Vocês lembram, né, que eu sempre falei que eu trabalhei mais de 30 empresas, né? E toda vez que eu trabalhava em empresas, eu era mandado embora, porque o Espírito de Deus mandava eu parar produções, fazer evangelismo dentro da empresa, parar na hora do almoço. E muitas pessoas não acreditou, né? Desde quando eu trouxe meus testemunhos. Bom, eu consegui um vídeo muito tempo antes de eu estar com a ISA aberta, com a Igreja Celestial de Arrependimento, antes de eu viajar ao Brasil, eu consegui um vídeo magrinho, né? Tinha acabado de sair do crack, arrumando emprego, aquela coisa toda, e ver como que Deus já me usava já. Parei essa parte da produção, depois logo eu fui mandado embora dessa empresa, né? Na Krebsfer, lá em Valinhos, e ali eu fui mandado embora porque as pessoas não estavam mais aguentando, né? Mas eu também não podia, né? Eu tinha que trabalhar porque eu tinha conta, mas eu ficava até triste, chorava. Quando eu estava na empresa eu sabia que eu ia ser mandado embora porque Deus não me deixava. Deus não me deixava. Dá uma olhada como que eu era, né? Aí eu não sei quanto tempo faz isso, mas eu achei aí um arquivo de baú. Não perca, assista ao final, vê a unção de Deus como já estava na minha vida. Então pra vocês terem aí uma ideia, eu não vim do evangelho de hoje. É muito tempo já que eu venho sofrendo pela palavra de Deus. Dá uma olhadinha aí nesse interessante vídeo. Vamos lá. Não há injustiça. Não tem conversa. E muitos estão no inferno agora, querendo ser nós, para ter outra oportunidade e não está tendo. Muitas igrejas, muitos pastores vão ser jogados no inferno, porque saía que as mulheres se prostituem no Facebook. De Deus nada se esconde. Ah, irmãos, Davi olhou e disse: se eu subir ao céu, lá tu está. Se eu descer lá no inferno, tu está lá também. Então vê todas as coisas. Mas uma coisa a Bíblia diz: que o tormento, quem está no inferno vai subir. O tormento subirá para os séculos e séculos. Irmãos, é hora de quem está santo se santificar. E quem está sujo, se suje mais ainda. Porque a Bíblia relata que Jesus ele começa a escrever uma história. Ele olha para os discípulos na sua perfeição. Ele começa a escrever de 10 virgens, 10 noivas, ou seja, 10 tipos de igrejas. O que eu vejo 2 tipos só: 5 prudentes, 5 igrejas prudentes e 5 insensatas. As igrejas hoje vivem somente pelo dinheiro, pela ganância, pela luxúria. Oh Deus, tu me dá, eu te dou também. Se o Senhor não me dá, eu não te dou nada. Irmãos, o que está acontecendo nesta palavra é que Jesus ele começa a explicar que existia 10 virgens e ela carregava consigo o azeite. O azeite era a semelhança da sua fé, da sua pureza junto com Deus. Essas virgens esperavam o casamento precioso daquele noivo que estava no céu. Esse noivo, Jesus começa a relatar e diz que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo e estava à beira da porta, e a porta um dia ia se abrir. O que acontece? O que acontece nessa hora é algo que meu coração começa a bater forte, porque todas as igrejas já estavam diante da porta. Porém, a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou a porta, quem passar por mim entrará e sairá, acharando pastagem. Ele disse: batei na minha porta e abri-se-vos-á. Quem procura acha, quem se humilha encontra. Irmãos, o que acontece aqui é que a Bíblia diz que as 10 virgens estavam prontas para casar com o noivo. O que acontece é que as loucas acabam o seu azeite. E aí ela chega para os dentes: olha, é o seguinte, prepara, dá um azeite seu para nós, porque se o noivo chegar agora, nós vamos perecer, não andaremos, não casaremos com ele. A Bíblia diz que as loucas vão procurar azeite, vão comprar azeite. E quando vão procurar azeite, quem chega? Chega o noivo. Jesus chega, abre a porta e casa com aquelas noivas que estavam acesas, com as suas lamparinas acesas. Ei, irmãos, o que está acontecendo na terra é algo esfriamento espiritual. Ninguém quer mais ser a luz, ninguém quer ter mais azeite, ninguém quer orar mais, ninguém quer se santificar mais e ainda quer casar com o noivo. Ei, esse noivo é um pouco enjoado. Sabe por quê? Porque ele não casa com qualquer noiva, ele não casa com qualquer virgem. Ei, tem que ser virgem literalmente. Quem é virgem? O que é ser uma igreja virgem? Uma igreja virgem é aquela que nasceu de novo e não se contaminou com um homem estranho, que não se contaminou com esse mundo estranho. Aleluia. A Bíblia diz que Israel se prostituiu.
E quando a noiva Israel se prostituiu com ídolos estranhos, com coisas estranhas, com Baal, com Balaíns, com Moloque, com Israel, deusa do amor. Mas quando o homem se prostitui contra Deus, como? Indo em Itatinga prostituindo? De forma nenhuma. Ele se prostitui quando ele acaba, ele nega os preceitos de Deus, ele começa a andar na sua soberba, ele começa a andar no seu declínio humano, e depois ele vai ser jogado no inferno. Ei, só casa com Jesus aqueles que foram lavados, aqueles que foram redimidos, aqueles que querem compromisso. Ainda comer arroz com feijão, não nega Jesus. Ainda comer farofa com carne moída, não nega Jesus. Pode estar lá embaixo, não nega Jesus. Pode estar lá em cima, também não nega Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos. Eu não posso te salvar, eu não posso levar você junto comigo. Ezequiel 18:23 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a maldade do filho. Mas se o ímpio se converter de todos os caminhos que cometeu, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Pela justiça que praticou, viverá. O que estamos vivendo é que as pessoas querem viver o seu eu. O que eu vejo que Deus me deu esse dia de hoje. Eu estava na minha máquina trabalhando e Deus me deu uma grande revelação. Eu olhei para o meu companheiro de trabalho. Eu vi ele marretando o aço, a chapa de aço. Eu comecei ali, eu fiquei parado. E Deus falou comigo ao meu coração. E eu sei quem fala comigo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele é bom pastor. E quando você começa a ser ovelha dele, ele diz: eu sou bom pastor, mas somente as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu comecei a ouvir a voz do meu pastor. Irmãos, eu comecei, Jesus falava comigo: você está vendo ele marretando aquela chapa de aço? Eu falei: estou vendo sim. Eu até acompanhei com o mineiro aqui essa revelação, não foi, mineiro? Eu falei: eu estou vendo sim. Quando ele sair daquele corpo, ele não vai ter mais autoridade sobre aquela marreta. Quando ele sair desse corpo e morrer, a carne cair, ele não acabou a autoridade dele na terra. Porque lá em Gênesis eu dei autoridade para o homem governar sobre a terra. Mas agora o homem deixou a aliança que tinha comigo e amou mais as coisas do mundo. Então agora, quando o homem sai do seu corpo, ele começa a ter domínio sobre duas forças. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui vemos pecado, morte, dom, vida eterna e morte. O que vemos é que quando nós morremos, o diabo pode nos levar quando nós estivermos em pecado, mas se morremos com Cristo, reinaremos com Ele para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está muito fraco, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos na congregação dos vivos. Irmãos, o tempo é breve. Acorda. O tempo é breve. E o noivo vem buscar como ladrão. Você está planejando para viajar? Está planejando que o ano que vem você vai comprar isso, comprar aquilo? Quem falou que você vai? Amanhã não pertence ao homem. Paulo escreveu: se Deus me permitir, aí eu vou. Muitos estão aí comprando caixa de cerveja para o Natal. Se Jesus voltar hoje, acaba as festas. Porque Ele pertence o domínio, a glória e o poder. A terra ainda tem dono. Você está achando que aqui não tem lei? Vai então se prostituir. Mente para sua mulher, vai mentindo aí, se prostitui, pode ir. Existe um que tem olhos de fogo e que ainda tem as leis sobre a terra. Naquele dia quem vai te julgar vai ser isso aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia vai julgar o homem. Quem não andou na palavra vai morrer para o inferno. Mas quem viveu na palavra, que Jesus é a palavra, esse herdará o reino dos céus. Aleluia. Você quer passar a eternidade na onde? Com esse evangelho fraco, barato. Com esse eu sou crente, capa. Para onde você quer passar a eternidade? O que a Bíblia diz em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, vai voltar a ser. Porque vai esvaziar essa terra. Os demônios, a Bíblia diz que sairá 200 milhões de demônios do inferno e matará a terça parte da terra dos homens. E a Bíblia diz que o céu se escurecerá e a lua dará em sangue. Isso será destruído. Quando os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, olha que lindo aqueles palácios, olha que lindo Jesus aquelas casas. Jesus olha e fala: ei, não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. Não ficará pedra sobre pedra
que não será destruído. Agora é fácil falar que é crente, é fácil falar que tem Jesus, mas quando vem na Bíblia, nega, porque não anda segundo a vontade de Deus. Não tem parte com Ele, não conhece Ele, só de ouvir falar, aí você conhece, porque na hora de praticar você fala, não, isso não dá para mim, aí é negar Jesus. Quer andar de qualquer jeito, pode andar, no inferno está cheio de crente. O inferno que tem mais é pastor, que negou a doutrina do Espírito Santo, que blasfemou contra o Espírito Santo, nos seus atos de viver. Jesus começa a escrever e diz, olha, é lícito que venham os escândalos, ai daquele que vem o escândalo, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. E ele fala do inferno, ele fala que o inferno é tão terrível, que se o seu olho direito pecar, arranque ele. É melhor ir para o céu sem olho do que perecer para o tormento eterno. Imagine você queimando a eternidade no inferno. Imagine, irmãos, queimar a eternidade no inferno. É a última oportunidade que você está tendo. Acorda! Eu sei que acabando esse culto, muitos vão zoar por aí, vão falar o que quer, mas deixa o homem com seus pensamentos. É melhor agradar a Deus do que os homens, diz Pedro. Pedro falou, é melhor agradar a Deus do que os homens. Está achando que é fácil? Está achando que qualquer noiva vai subir para o céu? Não. Nem toda igreja subirá ao céu. Nem toda igreja subirá ao céu. Nem toda igreja subirá ao céu, Pai Senhor. Amém. Nem toda igreja subirá ao céu. Diga assim, nem toda igreja. Nem toda igreja. Mas, ó, nem toda igreja. Nem toda igreja subirá ao céu. subirá ao céu. Diga assim, nem toda igreja. Nem toda igreja. Nem toda noiva. Nem toda noiva. Nem toda congregação. Nem toda congregação. Casará com o noivo. Com o noivo. Não é só porque tem veste noiva que é uma noiva. Não é só porque tem gravata, tem terno, é pastor, é missionário, é isso e aquilo. Carteirinha de pastor não leva ninguém para o céu. Carteirinha de obreiro não leva ninguém para o céu. Pode cuidar de um rebanho de milhões de pessoas. Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Ei, a salvação individual se santifica. Jesus falou, Pai, me santifica na verdade. E ele respira um pouco e fala, pois a tua palavra é a verdade. Vai pensando que é por aí. Vai falando que tem Jesus e gritando Ponte Preta, seu povo, vai aí, vai, que esse evangelho fraco, doente. O homem de Deus não se embaraça com coisas dessa vida. Vai pedir libertação para Deus? Você libertar dessas coisas? O diabo está te enganando e você nem está percebendo. Igreja do Senhor. Muitos não vieram aqui porque Deus não permitiu que viesse. Quem manda na igreja não é nós, é Deus. Os que vieram aqui, nós todos, sem exceção a mim também, sem exceção eu, precisamos de renovar as alianças. Todos vocês! Eu também, porque o Espírito Santo não fala só com vocês, fala comigo também. Eu, Júlio César, pregador esta tarde, preciso renovar minha aliança. Você precisa renovar sua aliança. Renova a aliança com Deus, a aliança que Jesus veio trazer. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21. E eu vi, vindo do céu, a noiva, a nova Jerusalém, como uma noiva ataviada para o seu noivo. E Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem rancor, porque essas primeiras coisas que estamos vivendo aqui, ó, se passaram. E eis
que ele se fez tudo novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, João, vi e olhei, escutei uma voz que disse: faço nova todas as coisas. E Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará morando com eles. Imagine você morar com Deus. Você olhar para si e ver lá o trono dele lá. Nem precisa nem orar mais. Acabou a oração. Oração não vai existir mais no céu. Não vai ter como orar mais no céu. O céu não precisa de oração. Agora é conversar com ele. Vem aqui, vamos bater um papo. Pisar em ruas de ouro. E aí vai imaginar aqueles acrebes que zoou de nós um pouco queimando. A mãe bate na filha, a filha bate na mãe para sair daquele lugar. E nunca mais sairá de lá. Zombaram ela, a palavra, e vão queimar para sempre. E vão lembrar do que estão lá. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos se levantar todos em nome de Jesus. Diga aleluia. Aleluia. Vamos orar agora. Hã? Viram aí? O que acharam? É isso aí, meus irmãos. Mas se tiver alguns outros arquivos do Ministério, outros arquivos, aí estarei passando para vocês. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.